Olá, alunos! Seja bem-vindo a mais uma aula do Se Liga na Educação. Sou professora Raquel de Geografia. Hoje, nosso tema é Espaço Geográfico. É a primeira aula do 6º ano. Aqui nós temos o nosso intérprete que vai nos auxiliar na nossa aula. A aula de hoje nós vamos reconhecer a importância da geografia e dos conceitos de lugar, paisagem, espaço geográfico para a compreensão do mundo em que vivemos. Compreender que os seres humanos produzem o espaço geográfico, identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo seu crescimento. Ou seja, nós vamos falar de alguns conceitos muito usados na geografia, né? Muitas vezes aqui a gente vai estar relembrando e aprofundando mais nesses conceitos, que é o primeiro ali, o espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? É o espaço onde que nós habitamos, onde que nós vivemos, onde o homem interage com a natureza, né? Onde que ele modifica. Então, é o espaço habitado, transformado e utilizado pelo homem. O lugar é um outro conceito, né? O lugar é uma porção pequena do espaço geográfico, né? Onde que a gente tem as nossas relações sociais, onde que a gente conhece as pessoas, tem os colegas da rua, né? Os amiguinhos que a gente vai no jogo de futebol, ou os amiguinhos, os colegas de escola, né? Então, é onde que a gente tem a nossa história. É o lugar, é uma pequena porção do espaço geográfico. E paisagem? Muitas vezes a gente pergunta, o que é paisagem? Ah, é um quadro bonito na parede. Ah, é uma cachoeira. Não, paisagem para a geografia é tudo que os nossos olhos conseguem ver, né? Então, paisagem é tudo que os nossos sentidos podem captar, tudo que os nossos olhos conseguem enxergar. Então, aí vem a pergunta, né? Por que estudar geografia? A geografia é a ciência que estuda e analisa o espaço geográfico, que é o resultado das ações dos seres humanos em interação com a natureza. Tudo que o homem faz, né, na Terra, no espaço geográfico, é estudado pela geografia. Tanto na política, quanto na física, quanto na humana, a geografia está presente. Aqui a gente tem uma imagem, né, de como que o homem interage nesse espaço geográfico. A natureza e no meio da natureza ali uma estrada construída pelo homem, modificando assim o espaço geográfico. A gente tem diferentes tipos de paisagens, né? A gente tem a paisagem natural, que é aquela paisagem que predomina os elementos da natureza, né? Árvores, a vegetação, os rios, o relevo, a montanha, o morro, a serra. E a gente vai ter a paisagem cultural, que também pode ser chamada de paisagem humanizada, que é aquela que foi construída pelo homem, né? Nela está presente mais os aspectos feitos pelo homem, né? As construções, os edifícios, as pontes, os túneis, as casas, as estradas. As paisagens elas se transformam ao longo do tempo, né? Tanto pela ação do homem quanto pela ação da natureza. Pela ação do homem é como? Quando ele constrói, quando ele destrói alguma coisa, né? Isso às vezes é muito lento, mas pode muitas vezes ser muito rápido também. E também a ação da natureza, né? Pela ação da natureza a gente vai ter, por exemplo, um terremoto, quando acontece um tsunami, que há uma destruição muito rápida, total de determinados lugares, né? Mas também pode ser muito lento quando acontece, por exemplo, de o rio mudar de rumo, né? De curso. Então, demora muito tempo para que isso aconteça. Ou uma árvore nascer, por exemplo, né? Demora uma floresta se completar, demora muitos anos, 100, 200 anos. Então, pode ser, tanto a ação do homem quanto a ação da natureza, pode ser lentamente ou pode ser muito rápido. Você consegue identificar modificações na paisagem onde você mora? Alguma construção, alguma destruição, alguma alteração que acontece, né, no seu bairro, na sua cidade? Muitas vezes a gente passa despercebido por vários lugares, né? A gente acostuma com determinados lugares. Então a gente não percebe essa mudança que acontece. O olhar geográfico é para isso, né? Para a gente estar atento a essas mudanças, que como que o espaço geográfico ele é alterado por nós seres humanos. Dentro do espaço geográfico a gente vai ter o espaço urbano. O que é o espaço urbano? Né? É o espaço das cidades. Na paisagem
das cidades, né, predomina mais os elementos culturais, onde que há uma concentração maior do comércio, da indústria, né, das coisas culturais, né, um teatro, um cinema. Aqui a gente tem uma imagem dessa interação, né, das cidades aí do espaço urbano, com prédios, pessoas andando, carros circulando, é muito fluxo de pessoas, né, de trânsito, de comércio. Crescimento urbano no Brasil. O crescimento urbano no Brasil ele aconteceu a partir de 1960, com a industrialização, né, que chegou no Brasil nessa época. Então, ele aumentou, trouxe um número muito grande de pessoas do campo para a cidade, o que fez com que as cidades crescessem muito rapidamente. Né? Então, o que é urbanização para a geografia? Urbanização é quando a população do campo, da cidade, fica maior do que a população do campo. Até 1960, a maioria dos brasileiros viviam no campo, né? Trabalhavam com a agricultura, com a pecuária, e a partir dessa época, né, começou aí a vir as indústrias, trazendo aí, precisando de mão de obra, né, para trabalhar e trazendo incentivos atrativos para as pessoas virem para a cidade grande, né? Então, trouxe muitas pessoas, vieram muitas pessoas para as cidades, o que houve aí essa mudança, né, de Brasil ser um Brasil agrário, né, rural, para ser um Brasil urbano, onde que a maioria hoje das pessoas vivem em cidades. As cidades, de acordo com a origem, né, a cidade ela pode ser histórica, né, ela tem uma importância política e econômica, as cidades podem ser classificadas de acordo com a função e o grau de influência. Então, a gente vai ter aí cidades que surgiram por causa da mineração. Aqui em Minas, por exemplo, né, a gente vai ter cidades que surgiram por causa da construção das linhas férreas, né, a gente vai ter cidades que foram construídas, surgiram à margem de rios. As cidades, elas se diferenciam umas das outras não apenas pela quantidade de habitantes, mas especialmente pela quantidade e qualidade dos serviços e produtos oferecidos. Bancos, hospitais, escolas, universidades, clubes, comércio, rede de transporte, serviço e lazer. Isso faz com que a gente tenha uma hierarquia nas cidades. A gente vai ter as cidades que têm mais desses serviços, mais comércio do que as outras cidades que são menores. Né? Então, isso aí gera essa hierarquia, que são as cidades depender uma da outra. As cidades pequenas, ela influencia as aldeias. As cidades locais ou pequenas são polarizadas ou influenciam as cidades médias. Todas elas sofrem influência das metrópoles, que influenciam e comandam a economia das regiões, às vezes todo o território nacional e até internacional. Então, aqui a gente tem uma cidade grande, né, que influencia uma cidade menor, que por sua vez influencia uma cidade menor. Né? Quando a gente precisa, por exemplo, de ir a um médico, né, geralmente a gente procura numa cidade menor, quando não tem a especialidade, por exemplo, a gente tem que ir numa cidade maior. Se não encontra na cidade um pouquinho maior, a gente tem que ir na metrópole, na cidade maior, na capital. Né? Não só atendimento à saúde, mas do comércio em si. Então, aí, metrópoles, outros conceitos, ofertam uma intensa gama de serviços às cidades médias e pequenas. Geralmente, as metrópoles são cidades com mais de 2 milhões de habitantes, são cidades grandes, né, que têm todo tipo de serviço. Cidades médias, né, elas prestam serviços e produzem mercadorias aos habitantes dos núcleos urbanos menores à sua volta. E as cidades pequenas que influenciam a zona rural. Aqui a gente tem um infográfico, né, mostrando como que o esquema, né, da hierarquização das cidades. Então, a gente tem a metrópole nacional, que é geralmente a cidade mais importante, né, do país, e com as metrópoles regionais, que são as cidades também importantes, geralmente são capitais de estados, que têm influência regional, que têm influência naquela região. Tem os centros regionais, que já são cidades menores, né, mas tem uma influência na região ali. A gente tem as cidades locais, que são as cidades menores, e depois a gente tem as vilas, que são praticamente a zona rural. Função da cidade. Cada cidade tem uma função diferente, né? Vai determinar pelas atividades que a cidade exerce. Então, a gente vai ter aí as cidades que são administrativas ou políticas,
né? O caso, por exemplo, de Brasília, onde as pessoas, né, onde que está lá administrando o nosso país. A gente vai ter as cidades turísticas, né? Por exemplo, uma cidade turística muito visitada aqui, né, pelos mineiros, por exemplo, a Aparecida do Norte, né, que é de romeiros, as pessoas vão por causa da religião. Portuárias, né, por causa dos portos, aqui no nosso caso em Minas a gente não tem cidade portuária, né, porque a gente não tem mar, mas são cidades que desenvolvem atividades voltadas para esse setor. Cidades industriais, né, por exemplo, a gente tem a cidade aqui na nossa região de Contagem, que é uma cidade industrial, tem muitas indústrias, a atividade principal das pessoas ali é a indústria. E as cidades comerciais, né, que são onde que as pessoas vão para fazer compras, lojistas, né, para poder depois revender nas suas cidades. Então, aqui a gente tem algumas imagens, né? Brasília, por exemplo, né, que é uma cidade administrativa, é uma cidade aí religiosa, né, uma cidade que tem atividade industrial como a principal atração, o comércio e o turismo, né? O turismo também é uma atração urbana, assim, né? Muitas pessoas vão para cidades grandes por causa de shows, por causa de apresentações de teatro, né? Rede urbana. O que é a rede urbana? A rede urbana é interligação, né? Vamos imaginar aí uma rede mesmo, uma rede de pescar, né? Todos os pontinhos daquela rede, todos os nozinhos onde que aquela rede encontra são uma cidade, né? Então, elas são ligadas ali através de redes, né? De fios ali, que vai ser as estradas, que vai ser a ligação de comércio, né, entre essas cidades. Então, é a interligação entre as cidades que estabelece a partir dos fluxos de pessoas, mercadorias, capitais e informações. É um sistema integrado que vai das pequenas cidades até as grandes cidades ou as denominadas metrópoles. Então, aqui a gente tem, né, para ilustrar aí uma rede urbana, né, como que seria. Todos aqueles fios ali seriam as redes de transporte, né, de comunicação entre as várias cidades que compõem aí essa rede. Aqui também a gente tem, né, mostrando aí um mapa, como que é formado essas redes, né, todos aqui, o mapa é do centro-sul, né, da região urbana, mostrando o sul do Brasil, onde que a gente vai ter aqui a gente vai ter identificado, né, as metrópoles, que são os quadradinhos, que são as cidades maiores, as capitais regionais, formadas aí pelos triângulos, e as cidades menores vai ser ali as bolinhas ali, né, identificando como que é o fluxo entre essas cidades. Para a gente perceber ali, ó, a metrópole, ela está interligada em todas as outras cidades. Voltando aqui um pouquinho, aqui, né, nesse esquema, a gente tem um esquema tradicional, um esquema antigo, né, de como que era, né, era uma hierarquia mesmo, a metrópole nacional, depois a metrópole regional, o centro regional e a cidade local e a vila. Hoje já mudou esse esquema um pouco, né? A gente já está no esquema atual que todas as cidades estão ligadas à metrópole, à grande cidade, né? Justamente pelo esse avanço que a gente teve aí no transporte. E, né, então, muitas vezes as pessoas elas não precisam ir para uma cidade maior primeiro, para depois ir para uma média, para depois ir na metrópole, né? Muitas vezes hoje fica mais fácil até as pessoas procurarem esse serviço nas cidades consideradas aí que são chamadas de metrópole. Vou voltar aqui um pouquinho aqui. Aqui, gente, na hora que a gente falou sobre o crescimento urbano no Brasil, né, que ocorreu a partir da década de 1960, eu falei aí que houve um êxodo rural, né? Mas vamos falar o que é o êxodo rural? Êxodo rural é o deslocamento das pessoas da zona rural para a cidade, né? Essas pessoas saem do campo por quê? Muitas vezes porque elas não se sentem mais pertencendo àquele lugar, né? Elas perderam o emprego, perderam a identidade ali,
as máquinas tomaram conta, né, do trabalho deles. Então, eles vão para as cidades, as pessoas saíam da cidade para ir, saíam do campo para ir para a cidade. Hoje, se a gente perceber, está acontecendo quase que o inverso, né? A gente chama isso de ruralização, que é as pessoas saírem dos centros urbanos e procurar as cidades menores e até mesmo o campo, né? Justamente porque as cidades hoje, elas estão muito movimentadas, né? Causando estresse. Então, é muito comum a gente ver hoje as pessoas voltando para as cidades de onde elas vieram. A mão de obra, quando eu falei aqui também, né, da mão de obra, as indústrias estavam exigindo mão de obra nas cidades. Surgiram muitas indústrias, as cidades estavam precisando de pessoas para trabalhar, né, então saíram do campo e foram para as cidades para trabalhar nessas indústrias. Mas muitas vezes, gente, isso era ilusão, né? Como eu falei aqui também dos atrativos. A pessoa se sente atraída para ir para uma grande cidade, mas quando chega na cidade não é muitas vezes aquilo que ela pensou, né? Então aí nos centros urbanos o que acontece? Formou-se as favelas, né, os bairros de periferia, justamente para atender essas pessoas que saíram do campo, né, muitas vezes não qualificadas para poder ir para a cidade e quando chegou na cidade não conseguiu ter o nível de vida que tinha no campo. Aqui nessa imagem aqui para a gente estar mostrando aí, né, que as cidades elas se formam, elas são de acordo com a sua formação, né? A primeira cidade aqui é uma cidade pequena, né? A gente está vendo ali um rio próximo, né? Então muitas cidades nasceram por causa do lugar, né? Que apresentava condições favoráveis para isso. Então o rio, por exemplo, é uma dessas condições favoráveis. Se a gente for prestar atenção, muitas cidades têm um rio que corta. Às vezes o rio não está aparente, né? Porque se for uma cidade grande, ele teve que ser pavimentado em cima, né? Mas ele está ali passando por baixo. Aqui uma cidade, né, grande, mostrando aí como que a cidade pode ser também uma cidade agradável, né, urbanizada, vai depender de quem administra a cidade. Voltando aqui, então, na rede, né, essas cidades elas estão ligadas não só pelo transporte terrestre, né, mas pelo transporte aéreo, pelo transporte do marítimo também, né, se a gente for ver no Brasil todo. Aqui eu vou ter algumas referências, né, da minha aula, onde eu peguei a matéria, né, para a gente estar trabalhando. E fica aqui. Obrigado pela participação. Até a próxima aula. Vocês fiquem em casa, estudem bastante, revejam as aulas, né, e a gente está aqui para ajudar vocês. Qualquer dúvida, coloque no chat aí do Se Liga na Educação, no canal do YouTube, para a gente estar tirando dúvida de vocês. Então, fiquem em casa e estudem bastante.